Tá me vendo? Olá, tudo bem? Tudo e você? Tudo, deu certo. Então já tem algumas pessoas entrando. Sejam bem-vindos, pessoal, à nossa Olá, live para tirar dúvidas aí sobre residência. boa noite. Tudo bem, pessoal? Tudo certo com vocês? Cá, você apertou algum botãozinho que dá para gravar? Então, não. Pelo que eu Porque... entendi, essa opção aparece ao final, não? Ah, tá. Não sei. Bom, vamos aguardar. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Estou vendo alguns nomes aqui conhecidos, alunos. Tudo certo aí? Eu ia colocar um arquinho também, cá. Ah, ia ficar Pra ser parecida. parecida, acabei desistindo. Se tivesse combinado, dava certo, ó. Se tivesse combinado, é que eu não achei, na hora acabei desistindo. Vamos aguardar mais um pouquinho, né? Nós começamos, cá. Sim, certo. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas sobre a residência e não conseguiram colocar na caixinha que nós disponibilizamos no History, fica à vontade para colocar aqui que a gente vai acompanhando as perguntinhas também. Deixei as perguntinhas aqui do lado para ir guiando as nossas respostas também. Cíntia, tudo bem? Boa noite, Mariana. Meninas, bom rever vocês. Fernando, tudo bem? Boa noite. Você acha que é melhor a gente aguardar mais um pouquinho, Cá? Acho que 2 minutinhos e aí a Tá. gente já começa aí a trocar algumas experiências. Quem tiver perguntas já em Sim. mente, que não teve tempo de colocar na caixinha de perguntas do Instagram, pode aproveitar e deixar a sua pergunta que a gente vai responder aqui durante a live. Para mim tá cortando o seu áudio. Ah, Cortou um e pouquinho para mim. agora melhorou?
Agora eu estou escutando bem. Ah, eu vou tentar manter o microfone mais Parece que próximo, tem assim. hora que parece que tem hora que o seu áudio ele fica um pouquinho mais distante. Jane, tudo bem? Bom rever vocês. Pessoal, essa live é uma live de perguntas e respostas, organizada pela mentoria, que foi idealizada por mim e pela Karina. E nós disponibilizamos, né, colocamos no History algumas caixinhas com dúvidas sobre a residência em nutrição. E nós vamos responder essas perguntinhas aqui. Então, a gente vai aproveitar essa live para tirar dúvidas de vocês sobre residência de modo geral. Acredito que algumas perguntas sejam em comum, as dúvidas acabam sendo em comum, né, com os alunos. Se vocês tiverem alguma dúvida adicional, que a gente acabou não apresentando aqui, não falando sobre o assunto, fiquem à vontade para vocês perguntarem. De vocês que estão aqui, vocês têm interesse na residência em nutrição? Conhecem o que é a residência? Como funciona? São alunos da graduação ou já estão formados? A gente pode aproveitar esse tempinho para isso também. Oi, Catarina. Cíntia já está decidida. A Cíntia está sempre decidida. Essa para a vida. Ela já Graduação no sabe centro. até o tipo. Acho que eu vou tentar ficar sem o fone. A Cíntia está decidida faz tempo, né, Cíntia? Acho que faz uns 2 anos que nós conversamos, um pouquinho menos, talvez. Você já tinha essa ideia. Foi uma das alunas que incentivaram a criação da mentoria também, que pediram. Legal. Acho que podemos começar, né, Alice? Bom, acho que Eu tirei o fone, boa. tá dando para escutar, Cá. Só tem horas que parece que sua voz oscila um pouquinho. Não sei se é um problema aqui ou se é aí. Você tá me escutando bem ou tem essas interrupções também? Eu estou te escutando bem. Cortou agora o seu áudio. Eu estou te escutando bem. Tenho a impressão que algum retorno aqui do meu celular. Será? Não entendi. O fone? Dá a impressão que é um retorno do áudio. E Fica agora? picotando um pouquinho. Ó, o Fernando tá falando aqui também, que tá percebendo que tá interrompendo. Fio? Será, será que é da Beijo. internet? Habilidade? O Fio disse que tá escutando, mas o Fê colocou aqui que também tá com algum probleminha no áudio. E agora? Você viu que melhorou? Ele tava aparecendo carregando aqui para mim, Cá. Será que é a minha internet, então? Como eu tive problema quase agora com a internet, pode ser isso. Uhum. Será? Será que é a E minha? agora? Eu tô escutando bem agora.
tá? Bom, eu mexi em alguma coisa aqui no volume. Vamos ver se ameniza esse problema. Tá bom, vocês vão dando esse feedback. Se por acaso o áudio for interrompido, nós repetimos, não tem problema. Então, acho que a gente podia começar falando um pouquinho, né, de uma maneira geral da residência. Então, para quem não conhece ainda como funciona a residência em nutrição, ela é uma pós-graduação, na verdade, tá? Na área de saúde, que pode ser uniprofissional, né? Então, pode ser um programa de residência que envolva somente a área da nutrição, né? Que é o foco aqui da nossa mentoria, mas pode ser também uma residência multiprofissional, onde o aluno ele tem uma vivência mais próxima e integrada com outras áreas de atuação da saúde, como, por exemplo, fisioterapia, psicologia e outras áreas afins. Agora, eu estou achando que a conexão da Aline travou um pouco. Aline? Vou aqui. Não sei porquê. Eu tô achando que é a minha. São os ossos do ofício de fazer eventos à distância. Peraí, Mas qualquer tá. coisa que não entendam ou que O seu corte. áudio, eu não escuto você, não sei porquê. Para vocês, a Karina tá cortando também? Ou é só para mim? Vocês escutaram o que ela disse nesse início? Porque eu não consegui escutar. Não. Vocês conseguiram escutar o que a Karina falou? Para vocês deu certo? Sim? Então acho que o problema é comigo, Cá. Eu que não estou escutando bem. Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Aqui a Minutri, a Luísa, a Stephanie. Para mim, está cortando demais. Peraí, Cá. A Gabi também está ouvindo. Como deu problema na minha internet minutos antes, caiu tudo aqui. Eu acredito que seja isso. Peraí, Cá. Só um minutinho, tá? Desculpa te interromper. Ok. Deixa eu ver. Reconectou? Me reconectei. Vamos ver se eu te escuto bem agora. Agora tá melhor, mas estou usando a internet do celular. Acho que o problema é o Wi-Fi mesmo. Ah, tá certo. Desculpa. Então, não, imagina, tinha começado falando um pouquinho, né, que existem as residências multiprofissionais em saúde e as uniprofissionais. Então, na residência multiprofissional, o aluno ele acaba tendo uma integração maior com outras áreas, né, e acabam construindo dinâmicas aí de aprendizagem juntos. E na residência uniprofissional, não é que vocês não terão esse contato com profissionais de outras áreas, mas a estrutura do programa ela é mais voltada para a sua área de atuação mesmo, tá? E esses cursos, eles são regulamentados pelo Ministério da Educação em conjunto com o Ministério da Saúde, tá? E aí, até pensando em algumas perguntinhas que o pessoal deixou lá na caixa de perguntas, era em relação à carga horária do curso, como que essas horas são divididas, tá, pessoal? Então, para quem não conhece muito essa dinâmica da residência, é um curso de carga horária extensa, é uma carga horária bem pesada. Então, quem
né, está disposto a fazer residência multiprofissional ou uniprofissional, enfim, a residência em nutrição, tem que ter disponibilidade de horário, tem que ter pique para aguentar essa jornada, tá? Mas é uma jornada que vale muito a pena. Então, o curso, ele conta com, geralmente, 60 horas semanais de atividades, que na maioria das instituições são divididas realmente de segunda a sexta-feira, com 12 horas diárias de atuação. Pode ser que, de acordo com a demanda da instituição, vocês tenham que fazer, às vezes, plantões aos finais de semana, tá? Então, é legal ter essa flexibilidade, ter essa ciência de que isso pode acontecer, sim. E perguntaram também sobre férias, né? Que isso é importante também, período de descanso. Então, a residência em saúde, ela prevê 30 dias de férias por ano, que podem ser 30 dias consecutivos, ou também 2 períodos de 15 dias aí, a depender da instituição. Então, essa foi uma das perguntinhas aí que o pessoal deixou lá na caixinha. Sim, perfeito. Se vocês tiverem dúvidas, lembrando, podem deixar durante a live. A caixinha ainda está vazia, o pessoal está tímido. Pode perguntar, fiquem à vontade, a gente está aqui para isso. Essa dúvida é uma dúvida frequente, né, Ká? Quantas horas são necessárias por semana? Se terá que cumprir alguma carga horária aos finais de semana? Então é importante claro para vocês isso, para vocês não se surpreenderem depois, né? Tem que conhecer todo o programa, a proposta da residência. E outra coisa que geralmente os programas contemplam é que a carga horária, pelo menos da parte prática, ela tem que ser cumprida 100%. Então, quando vocês têm algum imprevisto por questão de saúde ou algum outro problema pessoal e se ausentam da residência, geralmente essas horas têm que ser combinadas junto com a preceptoria, com os responsáveis, e essas aulas repostas, tá, pessoal? Então, realmente, é uma carga horária que requer bastante disponibilidade e responsabilidade do aluno em cumprir todo esse período aí proposto. Eu acho que travou de novo a conexão. Antônio até está dando um oi para a professora Aline. Saudades. Para mim ficou carregando aqui um pouquinho a hora que você estava falando, mas eu acredito que eles tenham escutado na hora que estava falando, Ká. Tá certinho. E outra pergunta que o pessoal colocou bastante lá nas caixinhas foi em relação a o que saber, né, que temas vão cair na prova, como eu vou saber o que eu tenho que estudar, né? A gente sabe que alguns editais são bem amplos, né? Eu já vi edital que coloca assim, estudar toda a disciplina do curso de nutrição. Então, uma coisa mais ampla, mas a maioria dos editais, eles direcionam. E um dos temas que é bem comum em todas as provas é o SUS, políticas públicas de saúde, né, já que a residência está ligada ao Ministério da Saúde, Ministério da Educação, mas os outros temas da área de nutrição, às vezes eles costumam ter relação com a área de residência em si. Então, por exemplo, uma prova de residência de nutrição em cardiologia, geralmente tem uma prova bem voltada para essa parte de doenças crônicas, obesidade, né, tratamento na cardiologia mesmo. Uma prova na área de materno-infantil também, ela vai ter muita pergunta aí de pediatria, de amamentação, enfim, as provas elas costumam seguir um pouquinho o estilo ali da instituição. E aí o que acontece também é que tem instituições que tem mais de um programa diferente dentro da instituição, e aí a prova é um pouco mais mesclada, né? Então a gente tem temas mais diversos também. Acho que é por isso que é importante definir a área, né, Ká? Até nas conversas com os alunos, geralmente a gente faz esse pedido, né? O ideal é escolher a área e conseguir listar as opções que você tem. Porque como a prova ela é específica, então se eu vou prestar uma prova para cardiologia, serão questões voltadas para essa área.
Se eu vou prestar na área de oncologia, muda um pouquinho. Então, é necessário escolher, né? Acho que foi uma perguntinha que colocaram aqui. Se o primeiro ponto é escolher a área de concentração da residência e a instituição, é o ponto de partida. Né? Mesmo que você tenha dúvidas, você pode listar, né? Colocar a primeira, a segunda e a terceira opção. Até porque as provas, elas... Acho que travou um pouquinho, de novo, a conexão da Aline. Ela estava comentando aqui a pergunta da Mi, né, que falou de se precisa escolher a área de especialização e a instituição. Geralmente, Mi, as instituições, elas têm o seu próprio processo seletivo. Então, se você tem áreas que você já tem mais afinidade, vale a pena buscar quais instituições que disponibilizam a residência nessa área de atuação, e aí dando realmente uma olhada no edital, que tipo de matérias, de disciplinas são abordadas na prova, até para você conseguir se organizar em relação aos estudos, né? E até isso que a Aline falou que é legal de definir uma área de atuação, na hora de estudar acaba virando uma loucura, né? A maioria das instituições concentram a prova numa época do ano, e aí você, às vezes, em várias semanas seguidas, tem que estudar coisas completamente diferentes. Sim. Tem assuntos que são comuns a todas as provas. A Cata mencionou a questão de saúde pública, não dá para fugir, vocês encontrarão isso em todo o edital. Agora, as matérias que são mais específicas, vai variando de um edital para o outro. Então, depois que vocês definem qual é a área de concentração, qual é a instituição, vale a pena olhar o edital, né? Todos os detalhes, quando aconteceu a prova do último ano, em qual período, quais são as exigências. Vocês conhecem tudo sobre o programa através do edital. E mesmo assim, ó, a Gabi Bonfim comentou aqui que ela fez uma prova com edital assim bem amplo e ela ficou um pouco perdida do que estudar. Né? Você teria alguma dica, Aline, para... Porque tem realmente editais que tem 2 páginas de referências, de bibliografia recomendada, e a gente fica um pouco perdido mesmo. Teria como dar uma dica para a gente priorizar aí as disciplinas? Eu acho que vale a pena buscar as provas anteriores. Então, por exemplo, está lá que vai cair SUS. É muito amplo, tem muita coisa relacionada ao SUS. Então, quando você vai buscar a prova anterior, você consegue ver normalmente os assuntos, né, dentro desse tema mais amplo que caem. Então, eles pedem, por exemplo, quais são os princípios doutrinários do SUS, né, ou os princípios organizativos. Se isso já caiu numa prova anterior, é provável que esse conteúdo apareça novamente naquela prova. Essa é uma sugestão. E o que vocês têm na graduação também direciona, né? Na graduação são os pontos mais importantes relacionados a todas as disciplinas. Claro que a cobrança na prova de residência pode ser um pouco mais ampla, né? Vocês vêm de uma forma um pouco mais genérica. Acho que travou de novo a conexão, gente. Enquanto a Aline retorna, tem um comentário aqui, uma perguntinha, na verdade, da Stephanie. Oi, Li, voltou? Voltou, mas você me escutou ou cortou o que eu estava falando? Eu não consegui escutar. Deixa eu ver se o pessoal escutou. Cortou o que eu estava falando, pessoal? Vocês conseguiram acompanhar? Estou com um problema na internet aqui hoje. Se não, eu repito, não tem problema. Para mim, cortou um pouco, Li. Ouviu?
que eu estava dizendo, a Cá me perguntou, né? Quando o edital ele não traz o assunto específico, ele acaba colocando de uma forma geral. Então, terão perguntas relacionadas ao SUS, né? Como eu sei exatamente o que estudar dentro desse tema mais amplo? É legal vocês buscarem as provas anteriores e ver quais são os conteúdos cobrados, porque é provável que isso se repita em todas as provas. Eu tenho percebido isso, né? Quando nós vemos uma prova de 2019, depois olhamos 2018, muda a questão, mas o conteúdo é o mesmo. Então dá uma boa ideia de que vocês estudarem se o edital ele não for tão específico, né? Ele é genérico demais. Acho que vale a pena olhar as provas anteriores. Ótimo, dá uma boa ajuda mesmo. Tem uma perguntinha aqui, Aline, da Stephanie Dias. Ela perguntou se esses processos de residência geralmente acontecem no meio e final do ano. E ela também queria saber se tem sites específicos que mostram todas as residências disponíveis aí para inscrição. Então, a residência normalmente acontece no final do ano, nos últimos meses do ano e também em janeiro, né? O mais comum. As últimas residências que eu acompanhei desse ano, né, de 2021, elas aconteceram em janeiro. Mas existem algumas residências que acabam acontecendo, provas de residência que acontecem em setembro, outubro, mas via de regra no final do ano, né? Então vocês têm esse tempo para se preparar até a prova também, no finalzinho ou no início do ano seguinte. Geralmente, o início das aulas da residência é no mês de março. Então, por isso que as instituições já se preparam no final do segundo semestre ou janeiro para poder realizar todo o processo seletivo, né, convocar os candidatos, realizar as matrículas, e em março já tem que estar tudo em ordem, tudo certinho, tá? E até é legal um gancho aí para essa pergunta em relação a necessidade de o aluno estar já no último semestre, pelo menos, do curso, ou já ter finalizado a graduação. Porque no momento de início das aulas, em março, ou às vezes até no momento da matrícula, a instituição exige que o aluno já tenha feito a colação de grau, já tenha, né, o seu diploma ou certificado que seja, mas já tenha concluído a graduação antes de iniciarem as aulas, tá? E em relação, Stephanie, a sites, né, existem sim alguns locais que divulgam provas, eu não vou saber te falar esses sites específicos no momento, né, mas na mentoria, os alunos que acompanharem, a gente vai manter um calendáriozinho atualizado conforme vão saindo as publicações dos editais, tá? Eu vi uma outra pergunta aqui também, deixa eu só ver aqui que subiu a tela. A Lares, ela pretende fazer uma residência multidisciplinar e ela queria saber se cai muita questão pública, tipo SUS, UBS. Está muito hoje. Então, depende do edital, viu, Lares? Geralmente, na área de SUS, eles colocam algumas leis, por exemplo, a Lei 8080, algumas políticas públicas de saúde. Eu sei que o SUS, assim, cai em 99,9% desses programas de residência, que são feitos em instituições públicas, e aí cada edital vai direcionar qual conteúdo você tem que estudar, tá? E até como você quer fazer na área multiprofissional, tem algumas questões relacionadas à segurança do paciente, ética e bioética, o trabalho também multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, então são algumas especialidades que acabam sendo abordadas também quando a prova é de residência multi, viu? Sim, acho que o SUS é soberano, ele cai em todas as provas. Não tem como fugir. Sim. Acho que é uma dica para começar a estudar pelo SUS. Porque tem que ler várias vezes, resolver questões para o conteúdo ficando um pouco mais claro.
E não é um conteúdo, né, que a gente tem contato diário, que é tão simples de assimilar, precisa de um pouquinho mais de dedicação. É um conteúdo denso, sim. A Até, Cíntia Batista... Ah, desculpa, pode concluir. até aproveitando esses dias eu fui prestar uma prova e tinham pouquíssimas questões da área da nutrição e praticamente a prova inteira era sobre SUS. É o que mais cai. E até aproveito que foi uma perguntinha, não foi no Instagram, uma perguntinha no Instagram. A aluna perguntou, professora, existe residência em saúde pública? Né? Como uma área de concentração, né? Mas independente da área que você escolha, você vai entrar em contato com a saúde pública, não tem jeito. Agora tem uma pergunta interessante aqui da Cíntia Batista. Ela falou assim, e quando a seleção não disponibiliza as provas anteriores? O que fazemos? Aí você vai ter que ir olhando outras provas de outras bancas, né? Para conseguir se guiar também. Para ter um norte, sentir um pouquinho como são as perguntas de provas, né? Ter um contato antes é interessante. À medida que vocês forem olhando as provas anteriores, vocês vão perceber que os conteúdos são muito semelhantes, né? Parece até que é a mesma banca, porque eles acabam perguntando. Travou um pouquinho de novo a conexão. Enquanto ela volta, tinha uma perguntinha aqui. Deixa eu só achar de quem era. Uma pergunta falando que a graduação termina em dezembro, foi da Minutri. E termina a formação em dezembro, se ela pode prestar provas para o mês de janeiro. Então, na verdade, você pode até prestar provas para antes de janeiro. O importante é que quando chegar março, ali, final de fevereiro, época de matrícula, início de aulas, você tenha concluído a sua graduação. Mas enquanto você ainda está no último semestre, você pode sim prestar processos seletivos de residência. Tá? Li, tinha caído um pouquinho a conexão, eu acabei entrando na outra pergunta. Você estava finalizando essa questão da similaridade, né, entre conteúdos de prova. Sim, normalmente quando nós olhamos para as questões da Lei 8080, Lei 8.142, são perguntas muito semelhantes entre as provas. Então, em relação à saúde pública, tem que estudar de uma forma geral, porque todos eles acabam perguntando sobre assuntos semelhantes. Agora, se você vai prestar uma residência de atenção ao idoso, não há dúvidas que vocês encontrarão políticas voltadas para o idoso, né? Perguntando ali na prova questões relacionadas a esse tema. Então, além de estudar conteúdo mais genérico de saúde pública, é importante se atentar a isso, né? Se for idoso, políticas específicas do idoso. Se for materno, infantil, pediatria, também as políticas relacionadas a essa população. Sim. A Lares, ela tinha pedido aqui, na verdade, para a gente tentar incluir uma pessoa na live para fazer perguntas. Como a gente está com a conexão com um pouco de problemas, Lares, dessa vez a gente não vai abrir. Então eu peço, por favor, que vocês encaminhem as perguntas aqui pelo chat ou pelo perguntas e respostas, tá? E aí você também perguntou se a gente tem locais que nós recomendamos aí para residência em nutrição. Então, na verdade, é uma pergunta difícil de responder, Lari, porque depende de muitos fatores. Então, primeiro, a área que o aluno deseja atuar, onde ele reside. Então, às vezes, como é uma carga horária extensa da residência, às vezes você tem que pensar nessa questão de logística, no seu trajeto de casa até o local de residência, se é viável, porque é uma carga horária bem puxada. Então, não tem como a gente indicar locais específicos, porque aqui no chat tem, aqui na live, na verdade, tem pessoas de várias localidades e com várias pretensões aí na área de residência, tá? Mas aí dentro da mentoria a gente consegue ver essa individualidade de cada um, essa necessidade e ajudar nesse direcionamento. Mas na live é um pouquinho difícil.
Eu acho que o aluno, ele tem que procurar uma residência dentro. Travou de novo, pessoal. Estou vendo várias pessoas conhecidas aqui, até o Leonardo, Biagio, tudo bem? Tá cortando, né? Não sei por que. Cortou, Li. Eu até E é parei bem na de hora que falar. você vai falar, ele corta. Vamos ver se agora dá certo. Desculpa, viu, pessoal? Tô com um problema mesmo na internet. Mas o que eu estava mencionando é que durante a graduação já dá para ter uma ideia. Aquele aluno que se identificou com a matéria de envelhecimento e depois nos estágios ele gostou de atender o idoso, talvez essa. Cortou de novo o áudio, gente. Eu acho que na hora que ela fala, começa a travar. Eu acho que ela ia falar mais dessa individualidade mesmo, né, da área de interesse do aluno. Cortou de novo, Li. Desculpa, não sei o que fazer. Onde eu estou? Não, imagina. Muito ruim a internet hoje. Não tem problema. Tem uma outra perguntinha que a Luísa deixou que é interessante. Ela queria saber se tem a possibilidade de fazer a prova de residência como treineiro, assim como acontecem nos vestibulares. Então, Luísa, alguns editais oferecem essa opção de fazer a prova como treineiro, tá? Mas vou te falar que são a minoria dos editais, tá? Muitos nem abordam essa questão. E aí, como tem essa exigência do aluno terminar, na verdade, sua graduação até a data da matrícula ou a data de início das aulas, geralmente eu não sei se eles pedem algum documento específico. A maioria dos editais eles não especificam. O que você pode fazer, Luísa, é quando vê um edital de interesse, uma residência que você queria treinar fazendo a prova, entrar em contato com a comissão da residência, né, e falar que você tem a pretensão de fazer a prova, mas não atende ao critério de terminar a graduação até o período estipulado, se você pode fazer essa prova, né, como um teste, como um treino. Então, acho que vale a pena conversar na instituição, porque poucos editais abordam esse tipo de opção, de situação, tá bom? A Aline travou de novo, gente, mas são coisas que acontecem aí nessa conexão virtual, nesse nosso home office. Mas enquanto isso eu vou continuar aqui com algumas perguntas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui só na parte de perguntas e respostas. A Tisa, ela perguntou assim, o que vocês acham sobre se candidatar a uma vaga ou uma prova ou focar em outras também? Então, Tisa, tem que levar alguns fatores em consideração, tá? Primeiro, se são áreas de atuações muito distintas, eu acho que vale a pena repensar, né, que área que você quer seguir, que direção você quer seguir. A gente tem que pensar também no custo dessas provas, tá, pessoal? Porque os processos seletivos de residência, eles são pagos e geralmente é um valor que varia entre 250 a 300 reais o valor de uma prova de residência. Então, tem que ter um certo planejamento financeiro antes para prestar várias provas, tá? Eu acho que vale a pena também pensar que você aumenta as suas possibilidades, por outro lado. Então, você tem mais chances de conseguir pleitear uma vaga, né, tentando processos seletivos diferentes, tá? E tem que pensar também na questão de concorrência, às vezes. Então, a Aline voltou, gente. Então, às vezes você procura uma área de atuação que em uma instituição mais perto de casa, de repente a concorrência é menor, então é legal dar uma olhadinha nos anteriores, como foi essa concorrência. Então, são alguns fatores a pesar. Eu conheço muitas pessoas que se disponibilizaram a fazer várias provas diferentes, né? E aí acontece aquilo, às vezes de 4 provas você passa em um processo,
é uma escolha assim a se fazer pesando esses fatores. Mas se você tem condições, né, de investir nisso, se você tem tempo hábil para conseguir estudar os diferentes editais, eu acho que vale a pena sim fazer provas diferentes aí, na minha opinião. Eu estava olhando aqui as perguntinhas do perguntas e respostas. As meninas colocaram aqui para eu trocar a internet. Aqui, na verdade, pessoal, eu tô fora de São Paulo. Então a internet não é tão boa assim. E engraçado, né? Que para dar aula não tem nenhum problema. Agora aqui, acho que é. Às vezes é do dia mesmo. É mesmo. Porque eu aqui. Tem mais uma pergunta aqui na caixinha da Cíntia Batista. Ela fala quanto tempo que a gente julga, o tempo mínimo, na verdade, para conseguir estudar para um processo seletivo? Acho que depende. Depende do aluno, depende do conhecimento, depende da concorrência. Idealmente, eu diria 6 meses. Porque aí você consegue rever os conteúdos da graduação com um pouco mais de calma. Agora, se o aluno tem o conteúdo fresco, né, aquele aluno que estuda bastante, lê muito sobre o assunto, talvez não seja necessário todo esse tempo. Então, depende dessas variáveis, né? E acho que vale a pena pesar também se vocês... A concorrência, não tem jeito, tem que avaliar a concorrência. E se vocês, assim, já sabem mais ou menos que área que vocês querem concorrer, peguem a prova do ano anterior, ou pelo menos o edital do ano anterior, se a prova não está disponível, e comecem agora, né? Porque alguns editais têm um conteúdo bem extenso, e às vezes do tempo de publicação do edital até inscrição e data da prova é um período curto, que às vezes você vai ter que ver todo aquele conteúdo numa velocidade, né, acima do ideal, você vai ter que ver as matérias com pressa, correndo, a fixação do conteúdo não é tão boa. Então, quanto antes começar, melhor. Eu acho que esse período mínimo aí de uns 6 meses antes é um período ideal para vocês terem uma boa organização e conseguirem assimilar bem os conteúdos, viu, Cíntia? Sim. Tem alunos que se preparam o ano inteiro, né, Ká? E até antes disso, porque muitas vezes quer prestar uma residência que é muito concorrida, tem uma vaga só. Então, durante o último ano, ele vai estudando até chegar o dia da prova. Sim, isso mesmo. Ó, o pessoal se animou agora nas perguntinhas. Tem uma pergunta da Laris, falando se particularmente nós preferimos a pós-graduação ou residência e se achamos desnecessário fazer ambas. Será que vocês vão me escutar? Eu estou um pouco traumatizada de falar. Por enquanto tem fluído aí o áudio. Tá dando certo? Tá. Se você pausar, eu complemento ao final. Eu, particularmente, acho mais vantajoso a residência, pela prática que vocês adquirem durante esse processo. Quando vocês pensam em uma especialização, é teoria, né? Não que não seja importante, mas vai ser muito semelhante ao que vocês viram na graduação. Agora, a prática, né, de lidar com o paciente, no atendimento ambulatorial ou no cuidado na internação, é diferente. E é isso que falta quando vocês se formam, é essa prática, essa experiência. E a residência, ela permite isso. Eu acho, nesse sentido, não apenas desse, né, mas um dos mais relevantes é a prática, que é uma exigência quando vocês vão procurar um emprego, né? Eles querem alguém que tenha experiência prévia. E durante o período da residência, vocês terão essa prática profissional. Sim, e a residência ela tem um peso muito grande no currículo quando vocês vão para o mercado de trabalho, tá? Pelo menos pela experiência que nós temos lá no Dante Pazzanese, assim, os alunos que se formam na residência, eles conseguem se inserir no mercado de trabalho com bastante facilidade, né? Então é uma coisa que ajuda muito. E existem também, Laris, algumas pós-graduações, especializações que têm uma carga horária prática, tá?
A diferença da residência é que geralmente o tempo de duração do curso é menor, de 1 ano, e a carga horária diária também é um pouco menor do que a residência. Então, de repente, para você que assim, tem vontade de fazer residência, mas no momento não vai conseguir assimilar essa carga horária de 12 horas, 60 horas semanais, vale a pena, às vezes, também procurar uma pós com essa parte prática. E isso que a Aline falou é muito importante, porque é o que o mercado pede, é prática. Toda vaga que vocês veem de nutrição, experiência, mínimo de 6 meses de experiência, então a parte prática, ela define muito a inserção no mercado de trabalho depois. Tem uma perguntinha aqui, Ká, não sei se você respondeu as quedas, mas quais são as maiores vantagens em fazer residência? Não respondi. Eu acho que além dessa parte prática, né, de você ter o contato com o paciente e trazer essa parte prática para o currículo, acho que a interação com outros profissionais é muito importante, essa questão de saber discutir um caso clínico, de participar de reuniões. Acredito, assim, que essa carga horária de 12 horas que vocês têm uma carga horária extensa, mas que prepara vocês em vários âmbitos para o mercado de trabalho. Até na parte pessoal, vocês amadurecem, a comunicação melhora. Então, eu acho que assim, é um curso que é puxado, mas ele extrai o melhor de vocês. Vocês têm um tempo de dedicação aí grande, mas isso vem em retorno de conhecimento e habilidades, e isso faz diferença no mercado de trabalho depois. Porque, querendo ou não, a gente não faz a residência só para ter o título, né? É para se especializar, é para conseguir melhores oportunidades. E dentre as oportunidades que a gente tem aí na pós-graduação, acho que a residência é uma, assim, transformadora, sabe? Assim, tem até alguns residentes que eu vi aqui pela live que podem falar como é transformador, assim, você entra na residência uma pessoa e sai outra. É realmente impressionante a mudança. Tem mais algumas perguntinhas aqui. Da Lari de novo perguntando se pode fazer a residência na hora que quiser ou tem um prazo mínimo. Você fala, Lari, após a graduação, a formação, é isso? Olha, Lari, os últimos editais que eu vi, eles não estavam estipulando tempo de formação após a graduação, né, para poder se inserir no programa de residência. E aí conheço pessoas que se formaram há um tempinho um pouco maior, há 2 anos, seja 3 anos ou 4 anos, que participaram, sim, de alguns processos seletivos. Caiu de novo a conexão, gente? Enquanto isso, eu vou vendo mais umas perguntinhas aqui. A Cíntia Batista perguntou se na mentoria nós fazemos esse cruzamento de edital, no caso de seleções diferentes. Sim, Cíntia. A mentoria, ela é justamente uma forma de a gente fazer um planejamento dos estudos de forma mais personalizada. Então, tudo que a gente planeja dentro da mentoria vai da demanda do aluno, tá? Então, quem vai participar de 2 processos ou 3 processos, a gente estuda, assim, todo esse conteúdo programático que vai ser abordado, e dentro dos planos de mentoria, alguns incluem esse cronograma de estudos. Então, a gente considera, sim, caso o aluno vá fazer provas diferentes, editais diferentes. Tá? A gente até orienta, tentar focar numa área específica, mas, de repente, a pessoa não quer fazer uma prova de oncologia, uma de cardio, uma na área de saúde pública, OBS. Então, a gente vai adaptar conforme a necessidade de vocês, tá? E aí, só ver mais a última pergunta aqui do Perguntas e Respostas, que a Carol mandou: quantas horas por semana são teóricas? Então, isso depende da instituição, como é feita essa distribuição, tá, Carol? Mas, geralmente, a gente tem uma carga horária de 80% de prática e 20% de teoria dentro da residência. Aí, essa distribuição de horas e dias da semana difere entre as instituições, tá? Mas se a gente for pensar
numa instituição que tem aula de segunda a sexta-feira, 12 horas por dia, seria um dia de parte teórica e 4 dias de prática e outras atividades aí multiprofissionais, tá? Gente, acho que a Aline caiu de vez. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma outra pergunta que ficou faltando. Gente, eu acredito que daqui do chat e da caixinha de perguntas foram todas. Eu vou ver algumas perguntas aqui que foram deixadas no Instagram, tá? Durante esse período. Ó, uma das perguntas, né, que fizeram é se é possível concorrer a mais de uma vaga dentro da seleção. Então, por exemplo, tem algumas instituições que fornecem, sei lá, 5 áreas de atuação de residência dentro da nutrição, tá? E aí, de acordo com o edital, algumas instituições possibilitam que o aluno faça prova para mais de uma área, tá? Então, seja 2 áreas, 3 áreas, tudo é conforme o edital, mas algumas residências permitem que isso aconteça, tá bom? Outra coisa também importante que o pessoal perguntou aqui durante a semana é se é importante, o que é importante ter no currículo para avaliação curricular no processo seletivo da residência, tá? Então, além da prova objetiva, os processos de residência incluem uma prova prática, sim, que seria, por exemplo, um estudo de caso escrito, ou que você tem que mostrar a sua conduta verbalmente mesmo para os avaliadores. E tem também uma entrevista. E aí, nessa entrevista, eles vão perguntar, né, suas pretensões, conhecer um pouquinho do seu perfil e fazer uma análise do currículo. No currículo, as atividades que vocês fazem antes do processo seletivo da residência, elas têm uma pontuação que turbina um pouco aí a pontuação dentro do processo seletivo, tá? Então, eu vou citar aqui alguns exemplos, que é o estágio extracurricular, que é o estágio não obrigatório, iniciação científica, participação em projetos de pesquisa, participação em ligas acadêmicas, projetos de extensão universitária, monitoria, apresentação de trabalhos em eventos também, seja pôster ou apresentação oral, publicação de artigo, cursos. Então, tudo que vocês puderem investir antes, né, de prestar o processo seletivo da residência é válido. E agora, durante a pandemia, nós temos, na verdade, diversas oportunidades de fazer cursos, congressos, tudo à distância, né? Então, querendo ou não, facilitou um pouco mais o acesso a esse tipo de informação, aos estudos. Então, aproveitem esse período para turbinarem o currículo, porque lá na frente essa pontuação pode fazer a diferença durante o processo seletivo, tá? A Xeliga Rose, ela perguntou quais as instituições mais conhecidas, tá? É difícil falar aqui, mas assim, dentro aqui de São Paulo, as residências mais conhecidas são as vinculadas às universidades, tá? Que são a USP, a Unifesp. E aí a gente tem também, na área hospitalar, em instituições públicas de saúde, tá? Vou puxar uma sardinha agora para o Dante Pazanese, que é a nossa instituição, que é lá onde eu trabalho, e tem um programa de residência. A gente tem, em algumas UBS também, tem residências vinculadas à prefeitura. Então tem, assim, muitas instituições, mas geralmente o USP, Unifesp, pelo menos aqui em São Paulo, elas são bem conhecidas, tá? A Aline mandou mensagem aqui no chat, acho que ela não conseguiu voltar a conexão. Deixa eu ver se ela deixou algum recado. Ela tá pedindo para eu liberá-la. Deixa eu só clicar aqui, gente. Pronto, voltou. Será que entrou? Pronto. Oi, Cá. Oi, tudo bem? Agora voltou. Eu fui vendo aqui algumas perguntas, Li, enquanto isso, tá?
Aí agora chegou uma perguntinha aqui da Minutri, perguntando como funciona a mentoria, né? Qual que seria a proposta aí da mentoria dentro desse preparo para a residência? Será que eu consigo responder? Eu já troquei até de cômodo para ver se Vamos tentar. tá. Deixa eu ver aqui a perguntinha então. Eu já. Ela colocou aqui no chat, a Minutri, como funciona Ah, a mentoria? mentoria. Tá. Isso. Então, a proposta da mentoria, ela vai depender do aluno. Nós fizemos 3 tipos de plano: o plano mensal, o plano por 3 meses e depois por 6 meses. E dentro de cada plano, nós disponibilizamos alguns conteúdos. Então, por exemplo, o aluno do plano semestral, ele tem direito a aulas semanais, e são aulas teóricas sobre determinados assuntos. Nós incluímos entrevista com residentes, para vocês conhecerem um pouquinho dessa prática profissional também. Tem caderno de questões, tem o cronograma personalizado. Então, a mentoria é esse apoio, esse suporte durante essa fase de preparação para a prova de residência. Então, não é como a graduação, com perfil de graduação em relação ao conteúdo da aula, mas o conteúdo mais objetivo para o aluno que vai prestar a prova, né? Com os temas que geralmente estão presentes nas provas de residência. E acho que é legal ressaltar. Encontro, né? Nós temos encontros semanais, dependendo do plano, 1 hora, se for o plano semestral. Então, toda semana o aluno encontra comigo e com a Karina para discutir um determinado assunto por 1 hora. E ainda tem o plantão de dúvidas de 30 minutos. Isso no plano semestral, né? Nos demais, pode ter alguma mudança do conteúdo. E acho que é legal ressaltar assim que não é um curso, né, preparatório. Porque no curso preparatório, geralmente a instituição já monta um cronograma dele, anual, e aí você tem que se adaptar àquela rotina e proposta ofertada pelo curso. Na mentoria, é um suporte um pouco mais personalizado, especializado de acordo com a demanda de vocês. Então, por exemplo, a gente, na entrevista inicial, conhece um pouquinho as dificuldades e facilidades do aluno para poder montar o cronograma, tá? E os encontros semanais, eles são direcionados conforme a demanda de vocês. Então, tô com dificuldade em tal tema, em tal disciplina, a gente pode focar um pouco mais nisso essa semana? Então, é um suporte um pouco mais personalizado à demanda que vocês trazem, tá? E aí, gente, está acabando aqui o tempo da live, tá? De 1 horinha. Ficaram mais algumas perguntas pendentes, mas a gente vai tentar responder aí para vocês pelo direct. Agradeço muito a participação de todos, tá? Espero que tenha sido enriquecedor esse encontro e que nós possamos fazer um novo encontro em breve para conseguir conversar um pouquinho mais com vocês. Mas